Então, nós estamos estudando essa semana, né, nesse trimestre, como interpretar as Escrituras. Tivemos na semana passada a lição bem conduzida aí pelo Edilei sobre a singularidade da Bíblia, né, onde nós entendemos um pouco ali, né, de todo esse esse livro sagrado, vamos dizer, né, e a mensagem que ela nos traz. Essa semana vamos falar sobre a origem e a natureza da Bíblia, né, e aí, né, é importante a gente relembrar algumas coisas, né. A Bíblia, né, como Edilei já havia dito, né, na semana passada, ela, na verdade, não é um livro, ele é uma biblioteca, né, são uma biblioteca de vários livros que se integram num livro só, né. É uma biblioteca de um único livro, porque de Gênesis a Apocalipse, nós estamos falando de uma única história, nós estamos falando de um único ser que é Cristo Jesus, né, ele liga a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, né, como o Edilei falou, né, nós estamos falando de uma, de onde nós viemos e para onde nós iremos, né. Nós nascemos como, a imagem e a semelhança de Deus e para os braços de Deus nós iremos, né, aceitando a mensagem dele, nós é um guia para que nós tenhamos a vida eterna, né. Então, é um livro fantástico, né, um livro que foi escrito ali durante 1500 anos, 1500, 1500 e poucos anos, né, 40 autores, né, inspirados pelo Espírito Santo, né, a gente olha para isso tudo, apesar de, né, vários autores, vários livros, é uma única mensagem, né, isenta de contradições, não há contradições em seu conteúdo. Nós estamos falando de algo que foi escrito entre 1440 antes de Cristo, quando Moisés escreveu ali o livro de Jó, né, e até 95 depois de Cristo, com o livro de Apocalipse por João. Quando a gente olha para isso tudo, a gente pensa: caramba, 1500 anos para escrever um livro, né? 1500 anos. Para nós, né, humanos, é algo assim, caramba, como é que pode acontecer de, durante 1500 anos, pessoas que nem se conheceram, cada um escreveu alguma coisa, e isso tudo se conecta, assim, com uma harmonia, uma perfeição incrível. Eu olhando para isso tudo, isso começou a me incomodar, comecei a estudar um pouco mais sobre isso, e aí eu folheando a Bíblia, acho que ontem, antes de ontem, eu fui para 2 Pedro 3, verso 8. 2 Pedro 3, verso 8 diz assim: "Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia." Então, para nós, embora seja inconcebível, né, um livro de 1500 anos, né, com tanta conectividade, tanta integração, para Deus é um dia e meio. Para Deus é como um livro que começasse a ser escrito ontem pela manhã e terminou hoje na hora do almoço. Percebem? Então é sobrenatural, na verdade é sobrenatural. E aí, né, a gente olha para um livro, né, que, segundo Isaías 46:10, vem da mão, né, do nosso Criador, que, como ele fala em 46:10 de Isaías, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Então você olha para o livro, você esse livro revela quem é Deus, né, esse livro revela, o caráter de Deus. Então, um livro separado, um livro diferente, é um único livro que, ao lê-lo, você tem o auxílio do próprio autor, mesmo tendo escrito há alguns milhares de anos atrás. Espírito Santo, né, por isso que quando nós vamos ler esse livro, nós temos que pedir a direção do Santo Espírito. Eu gostei muito da abordagem do pastor Damião na última semana de oração que tivemos. Ele sempre que ele ia começar o culto, ele abria a Bíblia, antes de começar a ler a Bíblia, ele falava uma coisa que me marcou bastante, ele falou: "Deus", na oração dele, "eu não estive lá quando esse livro foi escrito,
mas o teu Santo Espírito estava lá, que ele me ilumine para eu poder interpretar adequadamente o que ele quis dizer. Olha, na verdade, o Santo Espírito esteve lá e ele não. Então, que o Santo Espírito o guie para entender a mensagem que está aqui. Quando você olha para esse livro, né, a Bíblia, você olha assim, você começa a olhar, né? Então, onde que você olha um livro que escreve, tem algumas coisas que ao olhar humano é complicado demais, né? Como que você consegue entender, por exemplo, uma situação onde o homem mais velho do mundo morreu antes do seu pai? Como assim? O homem mais velho, Matusalém, ele morreu antes do seu pai. Como pode um negócio desse? Claro, Enoque ele foi transladado, Enoque foi levado para o céu. Então você começa a olhar, se do ponto de vista humano, você não consegue compreender. Como que você pode compreender uma situação como essa, como tem lá em Juízes 20, 16, onde haviam 700 canhotos que atiravam pedras com fundas e acertavam um fio de cabelo? Né? Você começa a olhar as coisas de Deus. Como você pode entender, por exemplo, uma situação como, por exemplo, um servo de Deus que recebeu uma refeição preparada por um anjo, né? Vocês conhecem a história? Está lá em 1 Reis 19. Elias, ele recebe uma refeição preparada por um anjo, depois de insistir, e essa refeição preparada pelo anjo e servida para Elias forneceu energia suficiente para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Isso tudo está lá. Para que serve isso tudo? São histórias? Não. Revelações do caráter de Deus. Revelações do caráter de Deus. Eu coloquei um link nessa semana de um videozinho, de uma pregação do pastor Flores. Histórias. Histórias. Né? Na verdade, o acesso, né, ao nosso pensamento, ele vem a partir das histórias. Quais são as histórias, né? As histórias acessam o nosso... O que que você tem? O que que nós temos alimentado o nosso espírito? Quais são as histórias que eu tenho lido, buscado e aprendido com elas? Às vezes historinhas, coisinhas muito simples, mas essas histórias, elas, de uma certa maneira, vão nos transformando, nos modificando. O inimigo sabe disso. Quais são as histórias que eu estou buscando, quais são as histórias que eu estou contando. Isso tudo acessa direto o meu pensamento, o jeito de eu pensar, o jeito de eu olhar para a vida. Então, a Bíblia, ela traz muitas histórias que nos revelam o caráter de Deus. Fantástico, né? Fiquem à vontade se alguém quiser comentar. Muito bem, o nosso verso, né, para memorizar dessa semana, lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 13, ele traz ali, né, Paulo conversando com os tessalônicos ali, né, e ele observando que, agradecendo a Deus, porque o povo havia entendido que a mensagem que ele transmitia ou que ele falava, né, não era a mensagem de Paulo, mas sim era a mensagem direto de Deus, né. Na verdade, em 1 Tessalonicenses 2, verso 13, deixa claro que os tessalônicos entenderam claramente quem era o autor daquela palavra. Porque se eu olhar para a Bíblia e começar a pensar aqui, quem escreveu isso aqui foi o Paulo, o autor disso daqui é Mateus. A própria Bíblia diz que eu não devo confiar no homem. Então, se eu começo a atribuir a autoria da Bíblia ao homem, eu já estou cometendo um grande equívoco do ponto de vista bíblico. Maldito é o homem que confia no homem. Ou eu consigo entender e ter fé suficiente para acreditar que esse livro aqui ele foi escrito por homens, inspirado por Deus, aí sim eu vou me mergulhar aqui e usar esse conhecimento todo para me transformar, ou então eu vou ser mais um dos muitos críticos que olha para a Bíblia e, sem fé, começa só a criticar o que está escrito aqui. Gerson Prado, num dos comentários dele, ele disse o seguinte:
O leitor e pesquisador da mensagem da Bíblia deve fazê-lo, consciente de que a atuação transformadora somente acontece se ela, a Bíblia, for recebida, aceita, ouvida, estudada e compreendida como palavra de Deus, que é a palavra de Deus que é, porque ela opera com eficácia e eficiência na mente e coração dos que creem. Dos que creem. Isso é muito simples. Imagina, eu pego um livro aí de, por exemplo, eu não sou muito fã, por exemplo, de algumas coisas, de algum tema. Ah, vamos, né, imagina que eu não sou muito eu sou avesso aí a por exemplo, essa questão aí de astrologia. Eu não sou muito fã disso. Eu não acredito nisso. Se alguém me der um livro sobre astrologia, eu já começo aqui com um não. Eu vou ler, mas nem interesse eu vou ter, porque é um tema que não me agrada. Eu não acredito naquilo. Então, como que eu vou ler algo que eu não creio, que eu não acredito? Como isso vai me transformar, vai me modificar? Muito pelo contrário, eu posso até ler, mas isso só vai me servir para criticar o que está escrito. Muito bem. E como que esse livro foi, né, quando nós falamos aqui, qual que é a origem desse livro, né? A Bíblia, né? Qual que é a origem, né? Então, vamos falar um pouquinho, na verdade, o que que é a Bíblia? É a revelação de Deus, né? O que que tem a ver? O que que vem a ser a revelação? A revelação tem a ver como Deus nos torna conhecido o seu caráter. Então, Deus revelando como que ele torna conhecido o seu caráter, seu pensamento, seus mistérios, né? Então, ao estudar a Bíblia, eu vou e começo a entender o caráter, pensamentos e mistérios de Deus. Lá em 1 Coríntios 2, verso 9, está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus as nos revelou pelo seu Espírito. Então a gente, através do Santo Espírito, a gente recebe essas revelações de Deus, né? Lá em 2 Pedro 1,19, ele traz exatamente esta informação, né? Nós temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina o lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Vamos falar depois um pouco sobre esse verso. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 19 a 21. Hebreus 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Se a gente olhar a Bíblia, tem algumas curiosidades. Se você pegar ali o Velho Testamento, nesse olhar veterotestamentário, você vai encontrar quase 2.000 vezes a frase Deus falou, Deus falou, Deus falou. No Novo Testamento você já não tem essa abordagem. Isso é um olhar que está no Velho Testamento. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Né? Depois que no Novo Testamento, aí você já tem Cristo. É aí que Cristo fala, está escrito, está escrito, está escrito. E Cristo materializa ali isto tudo que já estava sendo escrito. Tudo apontando para ele, o ungido. Na verdade, quando a gente começa a estudar, eu fui lá em João 1, verso 18, está escrito assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A maior revelação de Deus é o próprio Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A maior revelação de Deus é o próprio Cristo. Inspiração. Inspiração, segundo nós estudamos nessa semana,
É a operação divina que toma conta do profeta, esclarecendo, guiando e conduzindo ele ao exercício desse trabalho, né. Então, o que está escrito na Bíblia, ela foi feita justamente com esse direcionamento do Santo Espírito. A inspiração divina, né, essa inspiração confere à Bíblia a autoridade dos céus. A inspiração divina confere à Bíblia a autoridade dos céus e garante a unidade que encontramos desde Gênesis a Apocalipse. Do ponto de vista humano, seria impossível fazer um negócio desse, mas com a inspiração do Santo Espírito, você consegue entender esta unidade, né, de Gênesis a Apocalipse. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus aqui quer dizer os homens separados por Deus, os homens escolhidos por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus inspirou a verdade na mente dos homens, os quais expressaram essas mesmas verdades em suas próprias palavras. Na verdade, as palavras que estão na Bíblia são as palavras. Quando a gente começa a ler a Bíblia, você vê vários estilos, vários gêneros literários ali. Cada um tem um jeito de escrever. Esses 40 autores, cada um tinha ali a sua característica. E ele escreveu com base na tua característica, com base na tua cultura, mas inspirados por Deus, dirigidos por Deus. Você não vê nenhuma discrepância entre os escritos. A inspiração é o processo no qual Deus comunica a sua verdade eterna. A verdade eterna de Deus é comunicada através da inspiração. Tudo bem aí, pessoal? Estão acompanhando? Tá claro? Tranquilo? Oi, Joseli. Tudo bem? Beleza? Posso dar um pitaquinho aqui, Paulo? Deve, por favor. Simplesmente é sensacional. Esses conceitos que nos dão assim, um bom fundamento para entendimento das escrituras. Então, a revelação, o ato de Deus, são todos atos do Espírito, são todos atos divinos, obviamente, mas assim, revelação como o ato de Deus de tornar-se conhecido. Nem isso vem de nós, nada. Ou seja, é sempre uma iniciativa divina de ir atrás das suas criaturas, buscar revelar-se, buscar se tornar conhecido, como você muito apropriadamente mencionou antes. E a inspiração, que é a ação de Deus na pessoa do Espírito, né? A ação do Espírito em conduzir o profeta, o instrumento aí, no caso, em como fazer, como produzir a revelação. Então, é lindíssimo isso, porque no mundo das artes, por exemplo, da literatura, né? Isso se revela, assim, fácil da gente perceber. Um autor, ele é mais dramático, ele é mais efusivo, ele é mais intenso, o outro é brando, o outro é suave e é leve. E a gente vê essas manifestações nas escrituras, por exemplo, o mesmo agente, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, né? Mas quando ele toma posse da mente e das capacidades de um ser humano, ele produz, assim, respeitando, vamos dizer assim, respeitando o modo de entender e as suas capacidades individuais de falar ou de escrever, seja ele simples, seja ele muito erudito. Então, saem diversas produções, mas no caso da Bíblia, sem jamais haver conflito entre elas. A inspiração do Espírito Santo para a produção das Escrituras é, ao mesmo tempo, um respeito tremendo à nossa humanidade, porque usou pessoas com as suas características pessoais, com o seu hebraico campestre ou com o seu grego refinado, como o de Lucas, e todos indo numa mesma linha, numa mesma mensagem, sem conflitar entre si. É alguma coisa, assim, extraordinário, o respeito que Deus tem pela sua criatura, sem jamais comprometer a mensagem. Simplesmente. Exatamente. Fantástico. E a lição da terça-feira, né, segunda-feira, ela traz aqui uma frasezinha que eu gostaria de compartilhar, né, de reforçar, né? Diz o seguinte: ao entender a relação de todas as partes das Escrituras
com Jesus, amamos toda a Bíblia e temos interesse em todo o texto bíblico. Todo. Ah, mas e lá, aquela parte de genealogia, aquilo ali é inspirado. Toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. Nada da que está na Bíblia foi feito por vontade humana. Toda a Bíblia é inspirada. E fantástico, eu olho para isso tudo. Essa semana, eu confesso para vocês, eu estudando e buscando, né, como eu tenho bastante tempo, eu estudei bastante, até Eren. Falei, Carl, você só faz estudar, vai lavar o quintal. Não, peraí, eu já estou estudando aqui. Então, eu confesso a vocês que eu fiquei encantado, encantado. Aliás, as coisas de Deus cada vez me encantam, cada vez um pouco mais. E eu, assim, né, eu comecei, quando você estuda muito, né, os colegas professores aí sabem, falam, e agora? Como que eu vou trazer isso tudo? Aí você começa a cortar, opa, isso não, deixa aqui, aí você vai reduzindo o seu conteúdo para você não ficar o dia todo falando aqui. Né? É uma atividade bem complicada. Vamos lá, muito bem. Então, se a gente olha aqui para a Bíblia, né, esse livro magnífico que a gente olha aí, não resta dúvida, né, que quando a gente olha para esse livro aí, a Bíblia Sagrada, esse livro ele traz uma combinação indivisível do divino e do humano. Indivisível. A gente vê as características de cada autor, tá? Mas você vê a mão de Deus de ponta a ponta, né, levando essa mensagem e que serve para qualquer tempo. Foi escrito lá em 1500 antes de Cristo. Você olha e fala, rapaz, essa é a realidade de hoje. Né? Quando você faz todo o olhar ali na questão histórico, né, você olha e fala, caramba, então não resta dúvida, você olha para esse livro aqui, ó, eu posso dividi-lo ele em duas partes, a parte divina e a parte humana. Nós temos aqui, ó, acompanhando aqui na minha apresentação, na parte divina, nós temos aqui Deus, e se eu olho lá em Amós 3, verso 7, deixa muito claro que ele não faz coisa alguma sem se revelar, né? Amós 3, verso 7, e certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o teu segredo aos teus servos, os profetas. A revelação de Deus, se tornar conhecido, o seu caráter revelado. Por outro lado, os profetas, né? A própria Bíblia diz, né, lá em Deuteronômio 18, que Deus citaria profeta do meio do povo para pôr as palavras na sua boca. Então, o próprio livro ele diz, olha, esse é o nosso processo. Esse livro, a origem desse livro é a partir da minha promessa que eu não vou fazer nada sem se revelar e que eu vou suscitar profetas no meio de vocês e vou pôr as minhas palavras em tua boca. Então, nós temos aqui a construção desse livro, ele vem Deus se revelando através dos profetas, né? E os profetas, então, traduzindo isso numa linguagem humana. Por isso, daí, então, uma combinação indivisível do divino com o humano. A Bíblia foi escrita usando-se a personalidade de cada escritor e respeitando cada tempo histórico no qual foi escrito. Se eu avanço aqui, eu tenho aqui um mediador, né? Deus, ele se revela através da unção, através da ação do Espírito Santo nos profetas. Né? O Espírito Santo, ele é o meio pelo qual Deus se revela. Nós temos aí o versículo de 1 Coríntios 2,10, onde ele corrobora, ele valida isso que nós estamos falando aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esta atuação, esta vontade de Deus de se revelar, a escolha dos profetas e a ação do Santo Espírito, leva, então, aos escritos,
né? Você tem aí materiais, 40 livros que foram escritos ao longo do tempo, né? Essa quantidade de livros, 66 livros, né, que compõem aí a Bíblia na parte do Velho Testamento e do Novo Testamento. E isso tudo foi concebido, segundo Pedro 1,10, sem interpretação particular dos profetas. Nunca foi produzida por vontade do homem, mas eles escreveram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Cada um desses livros foram escritos através da direta inspiração de Deus através do Santo Espírito. Avançando aqui no nosso infográfico, né? Esse material todo, ele leva, então, a composição da Bíblia, né? Que é o conglomerado desses 66 livros. Tem algumas coisas bem curiosas, né? Se você for ver o Antigo Testamento, esse cânon, essa preparação da Bíblia nesses 66 livros, ele já remonta de 400 a.C. 400 a.C. você já tinha a composição ali do Velho Testamento, né? Então, um livro onde esses vários escritos se traduz aqui, um livro que serve como orientação, como guia, né? E aí, seguindo aqui nosso raciocínio, em Hebreus 4,12, ele define que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que a gente tem de histórias de pessoas que, através do estudo da Bíblia, se transformaram. Eu sou um exemplo desse, acho que muitos de nós. Um livro que, através do estudo, você é transformado, você é modificado. Eu não conheço nenhum outro livro que possibilite essas mudanças. Na verdade, quando você quer ter alguma resposta, você vai à Bíblia e lá você encontra. Só que como estudar a Bíblia, né, aquilo que a gente vive falando, eu não posso fazer aquele olhar de interpretar um texto fora do contexto, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a própria Bíblia se responder, né? Eu tenho dúvida, eu tiro a dúvida na própria Bíblia, né? Ela tem a resposta para tudo, né? Um livro que escrito, preparado, ele leva então pessoas a se dedicarem a esse estudo, pessoas a, através da fé, através da crer nessa palavra, ele começa a estudar, começa a aprender mais dele. E aí, você vai lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, ele traz, olha, toda escritura divinamente inspirada, proveitosa, para quê? Para que serve a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Na verdade, ela está ali para, na verdade, nos ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Olha que coisa fantástica, né? Olha que coisa fantástica. Quanto mais você começa a estudar a Bíblia, mais você vê o quanto que você precisa aprender. Você vê o quanto que você é ignorante, o quanto que você está distante dos planos de Deus, né? A gente começa a estudar, a gente vê, caramba, olha aqui, ó, isso daqui, olha esse aprendizado aqui, como que eu posso usar isso, né? Como que eu posso trabalhar isso em mim? Porque só ler e estudar e não utilizar o que você aprendeu, eu diria assim, é falta de sabedoria, né? Eu posso até ter o conhecimento, mas a sabedoria é aplicar esse conhecimento em mim. Muito bem. Esse estudo cauteloso da Bíblia, ele também é feito com a unção
com a direção daquele próprio que inspirou os profetas, né? Lá em João 16:13, tem a promessa: quando vier aquele Espírito de verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Na verdade, o Espírito Santo é ele que dirige todo o nosso estudo. Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu quero estudar com fé, que eu estou disposto a aprender, o próprio autor, né, o mediador ali da Bíblia, o próprio Espírito Santo, ele clareia a nossa mente e faz a gente entender, né, o que está escrito, nos ajuda, nos faz interpretar claramente o que aquela palavra trouxe, o que ela quer dizer, né? Então, eh, não tem, a gente começa a olhar para isso aqui tudo, existe aqui, ó, um uma união perfeita, né, indivisível entre o divino e o humano, e isso tudo nos dá ali uma digamos assim, uma, eh, possibilidade, né, de mesmo vivendo num mundo que jaz no maligno, nós sermos sal da terra e luz do mundo. Mesmo vivendo num mundo de pecado, dá para sermos pessoas que as demais pessoas olham para nós e enxergam algo diferente em nós. Isso tudo direto pela ação do Espírito Santo em nós. Não é magnífico isso? Não é fantástico isso? Só que isso tudo ele é feito, eu tenho que ter o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele é o galardeador, precisa crer. Se eu não acredito em Deus, eu preciso acreditar que ele existe. Eu preciso crer que Deus deu a vida do próprio filho para nos salvar. Se eu não acredito nisso, se eu não tenho essas, se eu não acredito nesses, se eu não tenho fé nessas coisas, eu vou ser mais um dos muitos críticos da Bíblia e não um ferrenho defensor da verdade bíblica. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Muito bem, avançando aqui. Agora, por que essa mensagem é uma mensagem, né, que é o questionamento que traz na nossa lição dessa semana, por que ela é uma mensagem escrita? Por que uma mensagem escrita? Por que a Bíblia é uma Bíblia escrita? Esse é um tema que a lição dessa semana nos trouxe. Na verdade, se eu começo a olhar, né, como lá em Jeremias 32 diz, né, Deus disse: escreve no livro todas as palavras que tenho falado. É muita sabedoria nesta direção, né? Na verdade, o homem, né, hoje em dia, eu não consigo. Algumas décadas atrás, eu sabia todos os telefones da minha família, decor. Telefone da casa do meu pai, do meu tio, telefone do trabalho, né? Hoje, se alguém perguntar o número do celular da Ellen, eu já não sei mais. Perguntar o número do telefone da minha casa, eu já não sei mais. Por quê? Porque, de uma certa maneira, nós temos hoje uma série de recursos que não nos permite guardar tanta coisa, não nos torna necessário guardar tantas coisas na cabeça. Na verdade, se você olhar desde o tempo de Noé, desde o tempo do Éden para cá, nós temos hoje uma infinita redução da nossa capacidade mental devido ao pecado. Infinita, eu diria, infinita redução da nossa capacidade mental devido ao pecado. Nós temos a nossa vida abreviada, né? Antigamente as pessoas viviam muito mais, então alguém que conseguisse guardar algum conteúdo, né, e com uma capacidade mental
elevada, ela conseguia transmitir esse conteúdo para as outras gerações, ele convivia com várias gerações. Então, o tempo de vida abreviado do ser humano também é um dos motivos para nós termos a mensagem escrita. Maior facilidade para preservar, né? Então, um conhecimento, algo que está na cabeça de uma pessoa, eu não consigo preservar com tanta facilidade quanto algo que esteja escrito. A disponibilidade para um número... Oi? Acho que muitos já viram aquela, tipo uma brincadeira, né? De um vai falando uma coisa, fala para o outro, para o outro, para o outro. Quando chega no final, a mensagem chegou totalmente distorcida. E a Bíblia, né, escrita, tudo que está escrito, não acontece isso, né? Todo mundo lê a mesma coisa, né? Então, isso é o importante do que está escrito, né? Exatamente, Elias. Na verdade, né, a palavra escrita, ela inspira autenticidade. Né? A palavra escrita inspira autenticidade. Imagina a Bíblia escrita do jeito que é hoje, recebe tantos questionamentos, tantos questionamentos. Você vê ali Rodrigo Silva o tempo todo fazendo trabalhos arqueológicos para tentar provar coisas que estão na Bíblia escrita, porque os céticos não acreditam. Imagina se tudo que está na Bíblia hoje escrito fosse algo que alguém tinha falado. Imagina, não existiria mais. Essa mensagem definitivamente não teria chegado até nós. Então, a mensagem ela foi escrita por orientação de Deus, porque ele sabia de tudo que iria acontecer com o passar do tempo. E aí existe um paralelo, né, entre Cristo e a Bíblia. Né? Na verdade, como diz lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Temos 2 Pedro 1,19, ele diz, né, no verso 21, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós estamos, a própria palavra de Deus, né, falando da vinda do Filho do Homem, né, falando do próprio Cristo. Né, e o Cristo, ele esteve desde o princípio, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e a própria palavra de Deus é o tempo todo, como diz, né, é um fio de ouro que liga o livro inteiro, inteiros. Se eu começo a olhar, fazendo um paralelo, Jesus é a palavra que se tornou carne. Bíblia, a palavra escrita pelos profetas. Só que aí, se eu começo a observar, eu vejo que ambos são concebidos pela ação do Espírito Santo. Ambos têm origem sobrenatural. Ambos. Origem sobrenatural. Eu olho a maneira como a Bíblia foi concebida e a maneira como Cristo é concebido, né, através de uma mulher, pela ação do Santo Espírito, né, numa condição, origem sobrenatural. Ambos combinam o divino com o humano. Ambos surgem em locais específicos, em momentos e culturas específicas, mas não se limita ao tempo, cultura ou momento histórico. E nada afeta a sua divindade. Embora haja muitos ataques, nada afeta a sua divindade. Nada afeta a divindade de Cristo. Paralelo interessante. Paralelo, começa a olhar, né? Como a Bíblia, você olha a Bíblia, quando você olha, por exemplo, toda a questão do santuário, você fala, não, isso aqui é uma coisa específica lá dos judeus. Você começa a estudar a Bíblia, você vem para o Novo Testamento, você vê que não é. Na verdade, nós estamos falando de o mesmo santuário do céu, na terra, né? E a divindade, ou tudo que foi escrito lá, se replica aqui e se vai se replicar no céu. Nós estamos falando da mesma história.
né? Não dá para olhar a Bíblia e falar, não, essa história aqui era específica lá para os judeus. Nós estudamos na semana passada o livro, no último trimestre, o livro de Daniel. Você vê todos os paralelos, né? E toda a, a questão da levando para a ressurreição de Cristo e para aquele grande dia distribuído ali na história, na linha do tempo. Enfim, é um paralelo fantástico, né? Aí você diz assim, por que que no Velho Testamento, por que que no Velho Testamento nós tínhamos lá sempre aquela menção, Deus falou, Deus falou, Deus falou, né? E no Novo Testamento a gente já não tem mais isso, porque Deus se manifestou aqui através do seu próprio Filho. Cristo é o próprio Deus. A manifestação de Cristo aqui veio para cumprir tudo que estava lá, e aí ele só validava, está escrito, está escrito. Aqui, Hebreus 1.1, né? Hebreus 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E hoje nós somos privilegiados, vamos dizer assim. A gente tem todos os escritos do profeta e todo o testemunho de Jesus. Estamos vivendo no tempo do fim? Já indo para encerrar, o pessoal já está querendo almoçar, né? Se eu olho, por exemplo, em João 5,39, lá diz assim, e são estas escrituras, quais escrituras? A Bíblia inteira que testificam de mim. Na verdade, se nós não tivéssemos a Bíblia, né? Sem a Bíblia, não saberíamos muito sobre Jesus. Sem a Bíblia, não saberíamos muito sobre Jesus. Não saberíamos que ele é o Messias prometido e não poderíamos aceitá-lo como nosso Salvador. Por isso, tantos ataques ao longo da história. Um livro que muitos tentaram fazer desaparecer da face da terra. A gente conhece a história, os valdenses, nós sabemos todos os ataques que esse livro já sofreu em condição humana, esse livro não existiria mais. Mas devido à ação do Santo Espírito, esse livro foi preservado e chega nas nossas mãos. E muitas vezes nós não damos tanto valor a ele. Esse livro não é santo, mas a mensagem que ele nos traz é uma mensagem santa. Eu não devo adorar a Bíblia, eu devo adorar a Deus. A Bíblia traz a mensagem de Deus. Então, você adora a Bíblia, Cláudio? Não. Eu adoro a Deus, que é o autor da Bíblia. Bíblia revela o caráter de Deus na minha vida. Um livro que, se ele tivesse desaparecido, nós não poderíamos aceitar Cristo como nosso Salvador, que nós não teríamos conhecimento dele. A Bíblia, na verdade, eu coloco aqui, a Bíblia ela é indispensável para a nossa fé. Como diz aí Romanos 15:4. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança. E para encerrar, eu trago aqui dentro desse paralelo, né? Jesus Cristo, né? Ele queria ser aceito por quem realmente era, ou seja, o divino Filho de Deus. Foi rejeitado, foi morto na cruz. Ele queria ser aceito por quem realmente era, ou seja, o divino Filho de Deus. Quanto à palavra de Deus, o Criador não quer que a Bíblia seja lida como apenas mais um livro, mas que ela seja aceita pelo que realmente é, ou seja, a palavra escrita do Senhor. Nós temos aqui um livro que não é lendo 10, 20, 30 vezes que eu aprendo dele, mas sim me conectando com o Santo Espírito e lendo e aprofundando nos ensinos que ele nos traz.
Há pessoas que se orgulham de ter lido a Bíblia 20, 30 vezes. Só que a Bíblia não é um livro que foi feito para ser lido, é um livro que foi feito para ser estudado. E é curioso que, se eu estudar o livro 10 vezes, aí sim eu tenho um conhecimento maior, que a cada estudo eu aprendo um pouco mais dele. A mesma coisa que eu estudei um mês atrás, se eu for estudar hoje, buscando direção do Santo Espírito, eu aprendo um pouco mais. Eu lembro, na nossa classe, de alguns momentos, durante a nossa lição sobre Apocalipse, alguns de vocês, eu não lembro quem, falaram, caramba, eu já estudei tanto essa lição, mas eu ainda não tinha aprendido isto. Na verdade, um livro que, quanto mais você estuda, mais ele se revela a você. Então, que a gente consiga utilizar o nosso tempo para estudar mais, né? Porque por mais que você saiba, você não sabe quase nada do que Deus tem para revelar para nós. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, continue nos usando, nos inspirando, nos dirigindo e nos motivando para estudar e aprender mais do seu caráter revelado para nós através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos revelado através dos livros sagrados, através da Bíblia. Obrigado, Pai, por ter nos enviado o seu Santo Espírito para nos orientar, para nos dirigir no estudo da Tua palavra. Pai, por favor, Senhor, nos motive, nos dirija, nos faça estudarmos cada vez mais e aprendermos mais de Ti. Precisamos, Pai, conhecer mais do Teu caráter. Precisamos, Pai, conhecer mais dos Teus desígnios. Precisamos, Pai, levar a Tua mensagem para as outras pessoas. E nós só conseguiremos fazer isso se tivermos mais conhecimento de Ti e se formos inspirados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, para que possamos ser transformados e dirigidos por Ti. Por favor, Pai, nos use para a pregação do Teu Evangelho e para abreviar a Tua volta. Temos saudades dos céus, Pai. Temos o desejo, Pai, de estarmos contigo e vivermos eternamente. Por isso, Pai, nos entregamos inteiramente a Ti e Te buscamos integralmente para sermos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Nos dê um restante de sábado abençoado na Tua presença. É o que pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém.